Continuando o nosso tema sobre diabetes, no último vídeo estávamos falando sobre se pacientes que não têm sobrepeso e nem obesidade, se é possível que eles tenham diabetes. Jaci, me explica melhor um pouquinho sobre isso. Sim, é possível que pessoas que têm um índice de massa corporal normal, então pessoas que não têm necessariamente sobrepeso e nem obesidade, elas podem sim ter diabetes. Isso é particularmente comum na população de origem asiática. O que significa isso? Essas pessoas, provavelmente, elas têm um limiar mais baixo de acúmulo de gordura subcutânea e elas acabam acumulando mais gordura visceral. E a gente sabe que esse acúmulo de gordura, principalmente no fígado, que depois vai para o pâncreas, junto com a resistência insulínica, podem levar ao aparecimento do diabetes tipo 2. Mas a gente não pode se esquecer de que nem tudo é diabetes tipo 2. Não é porque a pessoa passou dos 40 anos de idade que ela necessariamente vai ter esse diabetes que é necessariamente associado com o estilo de vida. Então, principalmente pessoas que são magras, a gente precisa ficar atentos à possibilidade de outros tipos de diabetes, porque a gente tem vários tipos de diabetes. Quero deixar bem claro isso aqui. Quantos diabetes nós temos? Quais os números? Se conta em números esses diabetes? Não, porque assim, são vários. Então a gente tem o tipo 2, que é o mais prevalente, Algumas estatísticas nos colocam ali mais de 80%, 90% dos casos. A gente tem o tipo 1, aquele da criança, do adolescente. O tipo 1 é aquele tipo que usa insulina. Que precisa de necessidade de insulina desde o início do diagnóstico. E isso pode acontecer não só em crianças, as pessoas lembram de diabetes tipo 1 pensando em crianças. Não é incomum o diagnóstico em adultos e também em pessoas idosas. E a gente tem o diabetes tipo 1 do adulto, que é o LADA, onde existe uma destruição mais lenta das células beta que produzem insulina. Então, às vezes, essa pessoa ela é de uma maneira errada diagnosticada com diabetes tipo 2 e, na realidade, acontece uma necessidade de insulina mais cedo do que a gente esperaria para uma pessoa que tem diabetes tipo 2, por exemplo. Então, a diferença entre pacientes com diabetes tipo 1 e o tipo LADA é que nesse tipo LADA existe essa destruição mais lenta. Então, a necessidade de insulina pode demorar ali 6 meses, 1 ano mesmo, depois do diagnóstico. Existem, Rafael, para você ter uma ideia, algumas estatísticas que nos mostram que 10 a 15% dos pacientes com diabetes tipo 2, que se acha que tem diabetes tipo 2, na realidade tem esse diabetes tipo LADA. Aí fica aquele tipo assim, ninguém controla meu diabetes, é um diabetes difícil, ninguém dá jeito, quando na realidade não está sendo adequadamente tratado. Além disso, tem o diabetes gestacional, que é o diabetes que é primeiramente diagnosticado durante a gestação e que geralmente os níveis voltam ao normal depois que a gestação acaba, mas que existe um maior risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 no futuro, que inclusive foi o tema do meu mestrado. Existem diabetes associado a algumas doenças, ao uso de medicamentos. E a gente tem um outro tipo de diabetes que eu gosto muito de falar também, que é o diabetes tipo MOD, que é um diabetes monogênico, que é um diabetes, assim, geralmente de aparecimento antes dos 25 anos de idade, é um padrão de herança autossômico dominante, geralmente mais de 3 gerações acometidas, mas que mesmo o diagnóstico geralmente sendo menos de 25 anos de idade, como uma boa parte das pessoas não faz os seus exames regularmente, de rotina, às vezes o diagnóstico vai ser mais tarde, então depois dos 40 anos de idade. Então é um diabetes também diferente. Então, a gente precisa estar atento a todas essas diferenças porque muda não só o tratamento, mas também o prognóstico. É isso que eu queria comentar com você. Nos vídeos anteriores, você comentou que o diabetes tipo 2 relacionado à obesidade, então o foco é muito a questão do controle do peso. Isso. E nesse tipo de diabetes que não está relacionado ao sobrepeso e à obesidade, como que é o tratamento? A base é outra? É praticamente medicação nesses casos? Como é que é? Independente do tipo de diabetes, a base sempre vai ser a mudança comportamental, porque a dieta, o exercício físico e os outros bons hábitos de vida, gerenciamento de estresse, sono, relacionamentos, tudo isso vai contribuir para o bom controle glicêmico. Então, independente de qualquer coisa, mesmo sendo uma doença autoimune, como o diabetes tipo 1, a gente sabe que o controle alimentar e o exercício físico vai ter impacto sim, tanto no controle da glicemia e o prognóstico, o risco de complicações. Mas é muito interessante a gente saber, por exemplo, pacientes com diabetes tipo 2 e que têm um índice de massa corporal normal, esses pacientes, será que se beneficiam também com o controle do peso? Primeiro que a gente tem que saber que o índice de massa corporal normal não quer dizer que essa pessoa não tem um excesso de gordura corporal. Então isso é um ponto. E existem alguns estudos que nos trazem essa informação, inclusive até estudos em população de origem asiática, mas não necessariamente só nessa população.
Então tem um estudo também publicado recentemente que mostrou que mesmo pacientes com índice de massa corporal considerado normal, assim, menor que 27, nesse estudo especificamente a média de índice de massa corporal foi 24,8. Então mesmo esses pacientes se beneficiam com perda de peso. Isso que é muito interessante. Eu estou falando de diabetes tipo 2, especificamente. Então mesmo esses pacientes, quando a gente faz um controle alimentar, incentiva a prática de exercício físico, que claro, tem que ser feito para todo mundo, mas quando a gente foca na perda de gordura, perdas assim acima de 7% de peso corporal já podem ter impacto na glicemia e também levar à remissão do diabetes tipo 2. Obrigado, Jaci, pelo esclarecimento. A gente percebe a importância de um diagnóstico correto e do tratamento de forma individualizada. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, siga o nosso canal, se inscreva para mais informações.